Ótimo, agora está entrando de primeira, já estamos sendo gravados. Enquanto isso, o povo vai entrando. Bom, como sempre fazemos, vamos primeiro fazer a nossa prece de abertura. Quem estiver chegando depois nos acompanha, tá? Mas, acima de tudo, sabemos que aqueles nossos amigos que nos acompanham de outra dimensão são mais pontuais do que nós, né? E eles têm recursos também que nós não temos. Então, vamos respeitá-los. E também as egrégoras do grupo de estudos do Lar Seara Esperança, a todos os amigos queridos da casa, que nos conectam diretamente até Jesus, a nossa gratidão por nos acompanharem aqui, pela oportunidade que nos é dada de estarmos juntos nesse momento, e principalmente por estarmos bem, vivos, e tendo essa oportunidade de nos reunir novamente, ainda que por meios virtuais, a partir desse início de 2025. Então, pedimos a todos que nos acompanhem mentalmente com a oração da conexão, o mantra que todos nós usamos, que é a oração dominical que nos foi ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo entrar. A Leonice que está avisando aqui que ela não vai poder participar com a gente hoje, a Léo. A Melissa daqui a pouco deve estar entrando também, eu estava com ela online há pouco. Ela teve um probleminha lá, um incidente bobo no trabalho, se machucou, e noite passada ela não conseguiu dormir, então ela está bem esgotada. Oi, Lu, boa noite, querida. Boa noite a todos. Tudo bem contigo? Tô meio atrapalhada nos botões aqui, mas tá tudo bem. Isso faz parte, toda criança na sua idade faz isso. É. As crianças Piora, mais né? jovens não têm esse problema, né? Com a idade piora, né? As crianças mais jovens não têm esse problema, eles são muito mais hábeis do que nós. Uhum. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos bater um papo informal, como sempre fazemos nessa primeira aula. Vamos dar um tempinho mais aí, que tem algumas pessoas que ainda estão chegando, mas apenas para adiantar, a Mônica que está começando com a gente agora, tem mais uma pessoa que foi convidada também, mas ainda não entrou, não sei se ela vai vir hoje. Tá? O Felipe também tinha sido convidado, mas também está com problemas de trabalho, não sei se vai participar agora nas primeiras aulas. Como nós combinamos, nós vamos dar continuidade ao término do livro A Luz o Libertará. Para você que não conhece, Mônica, esse livro, ele está fora de catálogo, tá? Então a gente só tem essa versão encadernada que o pessoal lá do Lar Celeste, a Silvia Delomero, é que consegue replicar. É um livro muito interessante, mas como ele já está na última parte, nós temos a última das leis universais, que é a lei dos sexos, e depois nós vamos entrar na parte 3 do livro, que é o complemento dele, no qual nós vamos passar rapidamente alguns capítulos menos interessantes que outros, então a gente vai procurando abreviar. E vamos dar início ao Consciência, do Robson Pinheiro. Vocês estão vendo a imagem correta aí, né? Não está virada não, né? Ok. Esse sim, eu considero um livro bem interessante de quem não tem ainda, tê-lo como parte das suas bibliotecas, porque os assuntos são bastante interessantes e o Joseph Kleber ele tem uma linguagem bastante didática, ele é muito técnico, né, um cientista alemão, mas ao mesmo tempo ele consegue traduzir seus ensinamentos de uma maneira muito clara, muito objetiva. E os temas são bastante interessantes para aqueles que querem compreender melhor
a mediunidade e os fenômenos mediúnicos. Eu vou fazer uma sinopse breve aqui dos temas dos capítulos. Tem o sumário, é hora de despertar a consciência, aí ele entra em corpo mental, os corpos espirituais e suas variações, mediunidade e assuntos correlatos, perda ou suspensão da mediunidade, percepção versus interpretação mediúnica e animismo. Oi, Mel. Boa noite. Estou fazendo um resumo da sinopse aqui do Consciência. Tá? Acho que você não conhece só a Mônica, né? O resto são todos nossos colegas de longa data aí. Aí vem os limites da mediunidade, mediunismo, ética mediúnica, obsessões complexas, regressão de memória como terapia do espírito, a homogeneidade do pensamento e os campos de força, vento solar, elementais e outros recursos usados na apometria. Quem aqui se interessa por apometria? Por favor, dá um ok aqui, dá um sinal. Mônica, Lourdes, só vocês duas? Marília, eu também. Pedro, Miguel. Bom, pelo visto, dos presentes a maioria, né? Realmente é um assunto bem interessante. Óbvio que a gente não vai fazer disso um curso de apometria, mas é importante a gente ter um conhecimento mais amplo, porque eventualmente, ao longo das nossas jornadas na casa espírita, passamos por tratamentos apométricos, e é bom a gente compreender um pouco melhor o conceito e as técnicas envolvidas. Questões psicológicas e obsessão, tratamentos espirituais e ectoplasma, a morte e o morrer, e aí tem um apêndice da segunda edição. Então, como vocês veem, são temas bem interessantes, por isso eu sugiro àqueles que gostam de ler, é um livro muito interessante para tê-lo para estudo mesmo, sob outras condições, mesmo que não seja para o acompanhamento das aulas aqui. Agora, eu considero, isso é uma colocação muito pessoal, tá? Vocês que nos acompanham já há bastante tempo, nós estamos juntos aqui há quase 10 anos, né, Mel? Eu não lembro exatamente. Bom, online desde 2021, porque no primeiro ano da pandemia, em 2020, nós só tínhamos áudio, não tínhamos o recurso de vídeo. Só em 2022 nós iniciamos nesse formato que estamos utilizando aqui hoje. E antes disso, esse grupo já se reúne há muitos anos, quase 10 anos, eu acho que até mais. O mais importante, a meu ver, no estudo da espiritualidade, é cada vez mais nós ampliarmos a nossa consciência de que somos espíritos, todos nós. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso enquanto está no plano material. E é normal que assim seja. Nós estamos sujeitos à gravidade da matéria, às limitações de informações, e no dia a dia a gente não tem conexões normais com outras pessoas para falar sobre esse assunto. Então nós somos muito, eu não diria relapsos, mas muito instigados pelas preocupações do cotidiano a nos esquecermos desse detalhe. E isso nos leva a cometer muitos erros repetidamente, a termos dificuldade de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as situações do dia a dia. Então esse, a meu ver, tem que ser o nosso foco, a nossa intenção prioritária. Entendermos cada vez com mais consciência o fato de que somos espíritos utilizando um corpo material para interagir com a matéria. Isso, repito,
É uma opinião pessoal, ninguém precisa concordar comigo. Fala, Mel. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa o atraso e eu queria complementar o seguinte, que apesar de a gente ainda não ter chegado especificamente nessa parte do livro A Luz o Libertará, que é um outro livro de apoio que a gente está utilizando ao longo desse curso, nesse livro, A Luz do Libertará, existem vários trechos que deixam bem claro que ao longo da nossa experiência terrestre como espíritos, nós somos levados pela ilusão e pela facilidade da manipulação da matéria a nos esquecermos que a parte mais importante da nossa missão como espíritos é cuidar dos nossos valores como espíritos. Então a gente acaba se distraindo daquilo que realmente importa. No nosso dia a dia de 24 horas, que é a forma como a gente encontrou para organizar minimamente a nossa rotina, a gente acaba se preocupando com as necessidades básicas da nossa experiência humana, que é dormir, comer, ter uma fonte de renda, pagar conta, comprar alguma coisa, desenvolver alguma atividade física, um trabalho, uma habilidade e tal. E aí, quando a gente começa a exercitar a nossa consciência, se preocupando com a nossa experiência espiritual, quando a gente se volta para o estudo da espiritualidade, seja a partir de qual religião for, a gente começa a perceber que a nossa consciência se amplia e que tudo aquilo que está relacionado à matéria perde a dimensão de importância quando a gente começa a comparar com o significado da espiritualidade na nossa experiência. Então, o que significa, por exemplo, deixar de fazer uma refeição num dia de correria, quando você se lembra que você é um espírito eterno diante de uma experiência infinita de aprendizado. É um grãozinho de areia. Mas, quando você está imerso na sua experiência ali do dia a dia e considera um dia de vida como encarnado e fala, hoje eu não tive tempo, por exemplo, para almoçar, aquilo assume uma outra dimensão. Entende? Então a gente tem que relativizar as coisas na hora que a gente está estudando e pensando sobre ampliação da consciência. E quando a gente se dispõe a estudar, a aprofundar a nossa capacidade de compreensão
sobre o significado disso, o que é expandir a nossa consciência, a gente também está considerando que, apesar de estar vivendo uma experiência humana dentro desse imenso aprendizado que é a encarnação, a gente também está se referindo a um episódio, digamos assim, desse aprendizado, que é aprender também a relativizar, aprender a dar a devida importância dentro daquilo que nos compete. Então, se pular uma refeição é um grão de areia dentro do aprendizado da nossa vida enquanto espíritos, pular uma refeição é importante se a gente levar em consideração o que nós estamos fazendo dentro da manipulação da matéria, dentro da experiência de manipulação da matéria. Por isso é importante, quando a gente trata de assuntos da espiritualidade, aprender a relativizar. Os assuntos que nós vamos tratar, tanto num livro quanto em outro, eles podem não ser tão importantes do ponto de vista pessoal no nosso atual momento de vida, mas a gente tem que levar em consideração que todos esses assuntos, eles estão interligados na nossa vida enquanto espíritos. Falar assim, mas o que eu tenho que estudar tanto sobre corpo mental, se eu nem entendo direito como funciona meu corpo físico, por exemplo? É um aprendizado que, embora a gente não se lembre conscientemente, na nossa experiência material, na nossa experiência enquanto seres encarnados hoje, a oportunidade está sendo acrescentada ao nosso aprendizado enquanto espíritos que somos. Isso vai ficar gravado no nosso registro de experiências enquanto espíritos. Então, mesmo que eu não compreenda a totalidade do conceito do que significa um corpo mental, não se preocupe. Porque a essência desse conhecimento, a oportunidade de aprendizado sobre esse conhecimento, ela chegou no momento certo. Ela vai estar gravada na nossa experiência como espírito. Certo? Perfeito. Então, vamos confiantes que tudo aquilo que a gente for aprender nesse momento, mesmo que pareça difícil, está no momento e no tempo certo. Então, a gente vai devagarinho. Se tiver alguma dúvida, a gente vai voltar, a gente vai tentar pesquisar, vai explicar de uma maneira diferente, vai indicar outros livros, outras fontes mais fáceis, mas eu acredito que da maneira como esse livro foi organizado, na forma de perguntas e respostas, vai facilitar muito o entendimento de conceitos tão complexos. Então, a gente vai seguir devagarinho,
E se algum de nós tiver alguma dificuldade para compreender, por favor, é um grupo de estudo. Nenhum de nós sabe mais do que ninguém. A gente está aqui para aprender juntos. Então, por favor, não tenham medo de perguntar, porque nós estamos aqui para isso, para pesquisar e aprender. Era isso. Valeu, meu. Eu só não fiz a apresentação dos temas do A Luz do Libertará, que ainda nós vamos acompanhar ao longo do ano. A última das leis, que é a lei do sexo, as outras todas nós já vimos, não vamos retomá-las. E na parte 3, que é a jornada para a quinta dimensão, os temas são introdução à transformação pessoal, as subleis do universo, meditação e prece, afirmações e manifestações, abundância, discernimento, o poder do perdão, juntar forças com os anjos, a grade eletromagnética e iniciação. Então são temas bem interessantes. Eu quero ressaltar aqui que a Melissa falou muito bem sobre isso. Nós somos um grupo de estudos. E por um grupo entende-se participação, interação. Não é nossa intenção aqui ficarmos fazendo leituras de livros e comentários monotemáticos sobre aquilo. A gente vai procurar sempre contextualizar com a experiência atual que nós estamos vivendo. Tem muitos livros, por exemplo, A Luz do Libertará é um livro de 1996, tem mais de 30 anos. Muita coisa já evoluiu nesse meio tempo. O do Joseph Kleber, eu não lembro bem, deixa eu até checar aqui de que ano ele é. 2007, tem 18 anos. É importante a gente ter em mente aquela recomendação de Kardec lá atrás, na Gênese e também no Livro dos Espíritos, onde ele sempre enfatiza a importância de o Espiritismo estar acompanhando o desenvolvimento da ciência. Só nesse início de século XXI, esse primeiro quartil, que está terminando agora em 2025, o avanço dos diagnósticos por imagem e da tecnologia utilizada no mapeamento das mentes em funcionamento, que tem sido pesquisados ao longo desses 20 anos, últimos 20 anos, trouxe imensos progressos na compreensão de como funcionam as nossas inteligências. Porque nós não temos uma inteligência, nós temos várias. Para resumir, nós temos a inteligência física, porque os nossos corpos vão desde que nascemos, dos primeiros dias e meses de vida, nós vamos desenvolvendo capacidades cognitivas, instintivas. A criança começa a botar a mãozinha na boca, o pezinho, começa a desenvolver a audição, a visão, e o seu corpo começa a automatizar processos de respiração, controle de temperatura, pressão, distribuição de carga hormonal. Todas as atividades que vamos acompanhar para o resto da vida são aprendidas desde a primeira infância e automatizadas. 80% da massa do nosso cérebro é dirigida a isso, ao controle automático de todas as funções corporais. Nenhum de nós precisa pensar para respirar, para controlar o nosso batimento cardíaco, para nada disso. Agora, em paralelo, vai se desenvolvendo a inteligência intelectual, cognitiva, que passou a ser medida desde metade do século passado por aqueles vários testes que foram se aprimorando e se tornaram uma referência mundial, os testes de QI, o quociente de inteligência, que determinam determinadas funções cerebrais cognitivas, em que pessoas têm níveis mais altos e outras têm níveis mais baixos. Porém, ao longo do tempo,
em especial na segunda metade do século passado para cá, foi se percebendo que as pessoas que têm QI mais elevado não são necessariamente as que são melhor sucedidas em vários campos da vida. Mentes brilhantes, verdadeiros gênios da inteligência, têm imensas dificuldades de relacionamento, se mostram péssimos líderes, péssimos companheiros, pessoas com dificuldades de interação social imensas, das mais diversas ordens, no campo afetivo, no campo interpessoal, no campo profissional e no campo social. E aí passou-se a estudar com mais acuidade um outro nível de inteligência que Charles Darwin, lá atrás, logo depois de ter publicado A Origem das Espécies, o livro sobre a evolução das espécies no planeta, que o tornou até hoje a referência mundial nessa área, 2 anos depois ele escreveu um livro sobre as emoções nos animais e nos seres humanos. E mais recentemente, ao longo do século passado inteiro, e em especial a partir de 95, com o livro do Daniel Goleman, esse foco se amplificou muito. O desenvolvimento de meios de identificar a inteligência emocional, como nós lidamos com as nossas emoções, o que são as necessidades básicas de todo ser humano, quais as que compartilhamos com animais e as que são específicas do gênero humano, quais as emoções, estados emocionais e emoções associadas a cada uma dessas necessidades, as nossas formas de interagirmos uns com os outros. Isso é passível de ser aprimorado, trabalhado, melhorado, desde que tenhamos o conhecimento e a orientação adequadas. Não é uma coisa estática. Acreditou-se durante muito tempo que o quociente de inteligência era inato. Quem veio com aquilo não vai mudar nunca. Quem nasce burro vai morrer burro. Quem nasce gênio vai morrer gênio. Hoje já se sabe que isso não é verdadeiro. O cérebro humano não é estático. Ele é extremamente plástico. Quanto mais nós o utilizamos e o treinamos, mais ele se desenvolve. Pessoas que eventualmente por traumas, acidentes, doenças, têm áreas do cérebro comprometidas, ao longo do tempo está se estudando e percebendo que o próprio mecanismo dos neurônios, os cachos neuronais, eles desenvolvem outros circuitos, outras trilhas, e áreas distintas vão suprindo a carência daquela que foi afetada. Isso é uma descoberta muito recente e fantástica. Já vou te passar meu soco para concluir o raciocínio. Isso vem sendo aprimorado de forma muito rápida nos últimos anos. A integração cérebro-máquina, onde são utilizados mecanismos exoesqueletos, como o que o Miguel Nicoleles demonstrou na abertura da Copa do Mundo do Rio de Janeiro, aquele cara paraplégico que se levanta e chuta a bola, sendo paraplégico há muitos anos, usando apenas o comando mental para acionar os sensores daquele organismo. Isso é real, e a ficção está nos mostrando isso. Lembram do Avatar? Quem assistiu o Avatar, o primeiro? Aquilo é uma integração cérebro-máquina num estágio mais adiantado. E mais recentemente, principalmente agora, 2024 para cá, tem se dedicado vários cientistas no mundo inteiro a um outro nível de inteligência que une a inteligência intelectual e a emocional, que nem sempre estão alinhadas, num contexto mais amplo e direcionam melhor as nossas vidas, que é a inteligência espiritual. O que é? Tem um livro fantástico da Dana Zohar e do marido dela, Ian Marshall, sobre isso, inteligência espiritual. Tudo isso está evoluindo muito rápido.
E nós temos que estar, de alguma forma, alinhados com esses conhecimentos para que aprendamos mais sobre nós mesmos e como nos direcionarmos nesse processo de transição para a quinta dimensão que está em curso e no qual estamos inseridos. Fala, Mel. Então, um estudo muitíssimo recente, eu vi ele hoje, sobre a importância do ácido folínico na formação do cérebro. Sim. Ele ativa substâncias que vão nutrir o cérebro na composição de novos conhecimentos. Então, é assim, em outras palavras, o ácido folínico, ele nutre o cérebro para que ele crie novas conexões na aquisição de conhecimentos. Então, é como você estava falando. Cada vez que você exercita o cérebro a adquirir novas habilidades, ele cria novas conexões de neurônios, né? Isso se chama neuroplasticidade. Então, pessoas que sofrem acidentes e têm traumatismo crânioencefálico, ou pessoas que nascem com algum tipo de deficiência, o que acontece? Elas precisam de terapeutas não médicos que vão reabilitar. Então, por exemplo, fono, físio e TO, né? Esses terapeutas que vão reabilitar as funções do cérebro que foram lesadas ou que precisam de mais estímulos do que o normal para se desenvolver, elas vão criar novas conexões para que esse cérebro aprenda habilidades. E aí, um estudo recente sobre o ácido folínico foi divulgado essa semana, dizendo o seguinte, que no caso, por exemplo, de crianças com autismo, foi descoberto uma deficiência na produção de ácido folínico. E que crianças que vão tomar ácido folínico manipulado, elas vão ter uma melhora, não só na coordenação de movimentos, mas na articulação da fala, e todas as características do autismo que estão prejudicadas por conta da falha na nutrição do cérebro pelo ácido folínico. Então, é uma descoberta fantástica que foi divulgada essa semana. Eu vi rapidamente esse estudo, mas na próxima aula eu vou colocar informações mais detalhadas sobre isso. Porque eu peguei e vi rapidamente, instantes antes de entrar na aula. Então, eu tenho pouquíssimas informações, porque, infelizmente, eu não tenho habilidades em inglês. Está em inglês essa porcaria desse estudo. Então, se tivesse em português, eu teria mais facilidade para explicar. O Miguel Nicoleles, no seu último livro, não de ficção, que ele lançou ano passado, no anterior, O Verdadeiro Criador de Tudo, se referindo ao cérebro, ele já aponta o início desses estudos em 2022.
E num podcast que eu assisti com ele também semana passada, ele fala sobre estudos que já estão sendo feitos na Áustria, se não me engano, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no Instituto do Cérebro que ele fundou aqui no Brasil, sobre a aplicação do ácido folínico e a sua produção. Qual a área do corpo responsável pela produção do ácido folínico ou da sua ausência na produção natural. E hoje, o mapeamento do cérebro está muito, muito, muito adiantado. Nós já conseguimos mapear quase 6%. Puxa vida. Quase Bom, é uma boa 6% do nosso cérebro. Assim como a ciência como um todo chegou a uma conscientização unânime de que tudo aquilo que se sabe hoje, até 2024, sobre o universo, corresponde a aproximadamente 5% do que existe. Os outros 95% é considerado matéria escura. Não sabemos lhufas a respeito. Isso é um enunciado científico agora, de 2024, signatários os prêmios Nobel de várias áreas. Só um instantinho, Pedro. E como nós estamos aqui, de certa forma, desde o primeiro ano, que está começando esse ano lá no Ceará, fazendo estudo básico, até nós que estamos aqui no 6º ano, não importa, todos estamos nos preparando para a 5ª dimensão. Nós vamos sair da 3ª para a 5ª. É um salto quântico gigantesco. A 4ª, nós já estamos aqui imersos nela, utilizando ela agora, nesse exato instante. Só que dependente ainda do eletromagnetismo e dos processos de conexão através da internet. Nós estamos muito próximos de não precisarmos mais disso. Isso tudo vai se tornar obsoleto daqui a pouco. Ou vai deixar de existir por ações não humanas. Basta um evento externo que toda a internet mundial, acaba. Vocês já conseguiram imaginar uma vida sem internet hoje? Para um pouquinho para refletir. Quanto dinheiro você tem em casa, Pedro? Dinheiro vivo, papel moeda? Nada. Nesse momento, nada. Se ficar uma semana sem internet, você vai morrer de sede. Você não vai ter dinheiro para comprar uma garrafa d'água. Todo o dinheiro que a gente acha que tem não existe mais. São bits numa nuvem. Para tudo, nós voltamos, em uma semana nós voltamos para a Idade da Pedra. Isso tem acontecido periodicamente e localizadamente em várias partes do mundo. Aqui nós já passamos por isso. Aquela última chuva, aquela tempestade de 20 minutos que teve aqui, eu fiquei 5 dias aqui sem energia e sem internet. Mas eu ainda tinha como pegar meu carro, sair para um bairro vizinho e lá tinha sinal. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Grã-Bretanha, aconteceu na Irlanda, aconteceu na Grécia, em várias situações distintas. Nós estamos completamente dependentes dessa 4ª dimensão artificial, através das redes, inclusive o que passou a se considerar como inteligência artificial, que não é nem inteligência e nem artificial. Porque a inteligência não é digital, ela é analógica. E ela é uma característica de seres orgânicos, exclusivamente. E ela não é artificial porque ela é criada por seres humanos, alimentada por mentes humanas que estão lá jogando os dados do meu conhecimento, do seu conhecimento e de toda a humanidade no imenso banco de dados. Então aquilo não é que ela está produzindo algo, ela está simplesmente juntando, arquivando e catalogando o fruto da inteligência humana num arquivo digital.
Por isso ela não é artificial, ela é totalmente inexistente, de fato, e dependente das conexões das redes. Acabou-se, os direitos autorais não existem mais, porque uma vez que você escreve um e-mail, publica um artigo, aquela informação, ela vai ser jogada nos bancos de dados das diversas formas de inteligência artificial. A China acabou de lançar, semana passada, o seu modelo, né? Nós temos mais 15 minutinhos aqui nesse link. Eu gostaria agora de deixar a palavra primeiro para o Pedro, que já pediu para falar, e depois que cada um se expressasse aí, desse uma ideia. Pedrão, contigo. Eu vi que como se diz, uma palavra que foi usada muito aí nos comentários, nas abordagens, né? O conhecimento, né? E um negócio assim que eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo já deve ter percebido, né? Muitas coisas, assim, desde os primórdios, 50, 100 anos atrás, muitas coisas que as pessoas não sabiam, as pessoas, para fazer determinada tarefa, ou alcançar uma determinada situação só por milagre. Mas, na realidade, esse milagre era explorar a falta de conhecimento. Mapeou certo só 6%. Ou seja, quanto de conhecimento ainda falta para mapear o resto? Pois é. Então, quer dizer, tem muita informação escondida lá no cérebro que hoje a gente viria um conhecimento que a gente só enxergaria como milagre. Mas quando chegar nesse conhecimento, poxa vida, então é isso, dá para fazer mesmo, mas a gente só não tinha o conhecimento, né? Até voltando a esse tema, você falou assim, as pessoas têm que aprender com o tempo, por exemplo, hoje, por exemplo, eu aprendo uma coisa hoje, talvez eu não vou usar hoje, mas daqui a 10 anos eu vou... Foi o que a Melissa colocou. Ou estar dentro desse mesmo tema, mas eu vou ter mais facilidade. Por quê? Porque um dia eu procurei aprender, mesmo que eu não utilizasse, e foi resgatado, como se diz, do meu arquivo lá, no arquivo da memória, né? Eu até vi recentemente assim, um debate num podcast, né? Dois caras muito inteligentes, um cientista e o outro mais um grande conhecimento também. Aí um deles questionou, né? Falou assim que não compensava dar aula. Outro era professor um deles era professor de universidade. Aí um falou assim que não compensava dar aula para aqueles que tinha dificuldade de aprender, né? Eu não acho justo, porque aí você está deixando os que são inteligentes, você está deixando, ele está segurando um pouco de aprender mais rápido, porque o professor está parando para dar mais atenção para aquele que está tendo dificuldade de aprender. Aí esse que era professor, né, na faculdade, falou assim, eu discordo de você. Porque o conhecimento não é linear. Às vezes, em determinado... Eu estou explicando alguma coisa, o conhecimento está em linha reta. Mas aquele que, às vezes, está indo devagar, de repente, tem algum braço desse conhecimento que vai um pouco para um lado. Aquele que não está acompanhando esse conhecimento linear, quando ele abre esse leque para o lado, ele expande. Ele começa a desenvolver e mostrar que tem um conhecimento. Aí ele deu até um outro exemplo, ele falou, mesmo porque o cara que sabe mais, o mais inteligente, ele não garante que ele vai ser um bom líder. Às vezes aquele que sabe um pouco não menos, tem inteligência emocional, só intelectual. Tem um QI alto e um QE baixo. Aquele que tem uma visão mais global dos processos, às vezes ele vai ser um melhor líder do que aquele que só tem o grande conhecimento, a grande inteligência. Aí ele até deu um exemplo, né? Ele falou assim, eu trabalhei com um cara foi trabalhar na mesma empresa que eu, ele era o gênio como se diz, do doutorado, mas ele, acho que era numa indústria petroleira, ele falou assim, só que ele não conseguia lidar com as pessoas, com relacionamento humano, ele tinha muita dificuldade, ele não conseguiu trabalhar lá, entendeu? Ele não tinha inteligência emocional e nem espiritual, porque vejam bem, só uma parte aqui, Pedro, inteligência espiritual não tem nada a ver com religiões ou dogmas religiosos, hein? Perfeito. É uma forma de inteligência inata de todos nós, que está embutida no nosso software e que todos a temos.
só que não prestamos atenção a ela, como até hoje ainda temos dificuldade de prestar atenção e dar importância devida à inteligência emocional. Só recentemente o meio corporativo e os próprios governos, órgãos de saúde, têm se dedicado mais a isso, porque estão percebendo o quanto a humanidade está adoecida. Nós temos uma verdadeira pandemia mundial de doenças mentais, decorrentes da falta de treinamento e de atenção à inteligência emocional, priorizando sempre a intelectual, o QI. Desculpa tê-lo interrompido. Então, aí ele até deu um exemplo, ele falou assim, ó, tinha um funcionário lá que assim, tinha um funcionário que era sempre analfabeto. Ele falou, eu para explicar o processo para ele, tinha que ir lá desenhar, colocar a seta, mas assim, ele falou assim, eu perdi, eu via importante, eu perdi aquele tempo, colocava a seta, e o funcionário ia lá e se dava bem. Ele falou que já o outro, que era muito inteligente, mas assim, não tinha aquele, como se diz, aquele relacionamento emocional, ele tinha essa dificuldade. Ele não conseguiu, ele acabou até ficando um pouco estressado com o trabalho, porque ele não conseguia ter esse jogo de cintura, esse relacionamento com os, como se diz, com os funcionários com diversos graus de conhecimento e de capacidade. Tem até uma piadinha recente no meio corporativo de que as pessoas são admitidas pelo seu QI e demitidas pela sua falta de QE, porque não tem capacidade emocional para liderar ou para interagir em grupo, para trabalhar em grupo, para serem colaborativos e acabam se tornando insuportáveis no ambiente de trabalho, apesar de serem verdadeiros gênios. Bom, vamos dar a palavra para mais um antes da gente mudar de link. Nós temos mais 9 minutinhos nesse link aqui. Quem é a próxima? Uma de cada vez. Fala, Mel. Então, só complementando que muitas vezes esses processos, né, diferenciados de aprendizagem, eles mostram claramente o quanto as pessoas estão despreparadas para trabalharem juntas, né? Porque a gente vê isso desde criança. Crianças que não conseguem compartilhar, crianças que não conseguem lidar com frustração, crianças que não conseguem admitir seus próprios erros. E aí, quando chega na vida adulta, é a mesma coisa, só que muda de nome e recebe o CID. Entendeu? E papai e mamãe vibram quando as crianças tiram uma nota boa, principalmente nas matérias mais importantes, matemática, português, física, e ignoram e cerceiam essas expressões de emoção, geralmente de maneira brutal. Uma criança não pode chorar, então ela não pode expressar seu sentimento. É normal qualquer um de nós sentir raiva. Agora, tem pessoas que não conseguem controlar a raiva. Por quê? Porque foram cerceadas na sua expressão desde a primeira infância. E isso ficou automatizado. E não conseguem também amar porque anulou a sua expressão de sentimento, de emoção. Tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Quem mais, meninas? Então, vamos falar aí, gente. E só para poder concluir, né? Vocês viram, né? A Mira tá dando boa noite para vocês. E eu também, que eu tô exausta, gente. Vai lá, filha. Tá inchado ainda o braço, né? Tá. Vai descansar. Bom descanso para você. Boa noite, muito obrigada.
pela oportunidade. E na semana que vem eu vou trazer mais uns detalhes sobre o ácido folínico e ver se alguma boa alma consegue traduzir para mim o artigo. Mas acho que já vou encontrar alguma coisa em A português. inteligência artificial do Google faz isso show de bola. Minha filha é professora de inglês, que Aí, vai ó. mandar grupo, a gente peço para ela traduzir, tá bom? Maravilha! Beleza. Obrigado, Obrigado. Mônica. Então, aproveitando, Mônica, fala alguma coisa para nós aí. Então, eu estou fazendo minhas anotações conforme o pessoal vai falando, né? Aí, assim, a gente quer, através da ciência, né, vou falar assim, entender como as coisas funcionam. Só que a gente está num momento que a gente vai realmente pular do terceiro andar para o quinto andar, né, forçadamente, né. Então, eu acho que a gente não vai conseguir ter esse salto da ciência. Então, a gente tem que ter o nosso salto acessando as nossas próprias informações, né? Então, eu sempre volto a falar assim, como é que a gente acessa nossas informações, das nossas vivências todas, né? Do nosso espírito, porque está aqui. Como é que a gente consegue usar melhor nosso cérebro? Porque ele está aqui, é só conectar as sinapses e ele vai funcionar, né? Então, assim, eu acho que tudo parte realmente da a gente conseguir aumentar a nossa vibração. Porque eu vou falar de engenharia. Não adianta eu fazer uma indústria de alta tensão, numa energia de alta tensão, e colocar lá equipamentos de baixa tensão. Não vai funcionar, né? Então, a gente precisa equalizar a vibração do nosso espírito, para acessar as nossas próprias informações e informações de outros espíritos amigos. Enfim, acho que a gente tem que pensar dessa maneira, eu acho, né? E aí, como é que a gente faz para aumentar a nossa vibração, né? Aí tem um jargão que o pessoal fala que o autoconhecimento, conhecimento e principalmente a prática do bem, né? Então, se a gente conseguir estar se policiando, como você falou, né? Prestando atenção nos nossos pensamentos, dominando nossos pensamentos, que é uma coisa muito difícil, porque todo mundo fala ao mesmo tempo aqui na cabeça, né? Se a gente conseguir dominar nosso pensamento e aumentar a nossa vibração, a gente vai conseguir realmente usar a máquina que é o nosso corpo de alta tensão, né? Eu acho que isso é o que eu anotei aqui. E aí entra um pouco da gente entender o que é paranormalidade e mediunidade. Porque quando eu estou trabalhando mediunicamente, vamos falar, eu consigo conversar com um espírito, eu consigo conversar com a personalidade daquele irmão que eu estou tratando de vidas passadas, então eu consigo ter um salto no tempo, eu consigo conversar com as personalidades dela, né, de outras épocas. Então, se eu consigo fazer isso trabalhando mediunicamente, claro, com a ajuda dos mentores, mas se eu consigo fazer isso com o corpo que eu tenho, com a inteligência que eu tenho, e trabalhar mediunicamente, eu tenho que aprender a usar isso para trabalhar na paranormalidade, ou seja, sem a ajuda dos mentores, eu tenho que conseguir usar a minha inteligência, meu cérebro, para fazer a mesma coisa, né? Usar a telepatia, conseguir destravar isso. Eu acho que o grande X da questão é como é que a gente destrava toda essa máquina. Como nos tornamos ferramentas úteis para serem utilizadas por aqueles que se utilizam de nós para interagir no plano material. Isso, para os outros e para nós mesmos, né? E aí eu acho que vem muito a questão da prática do bem, né? Porque no mundo de hoje é muito difícil a gente, né? Mônica, temos 2 minutinhos, só vai acabar te interrompendo antes que eu possa avisar. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa sala e vou abrir a outra sala, vocês entram nela pelo segundo link, tá? Tá bom. Até já.
Acho que está todo mundo aí, né? Ok. Acho que sim. Então, continua o teu raciocínio, Mônica, antes da gente passar a palavra para outra pessoa. Então, aí eu acho que a gente tem muito conhecimento, a gente tem acesso hoje em dia a muita informação. Mas eu acho que a gente, devido à importância da matéria e não do espírito, né, como você introduziu, a gente precisa focar mais no autoconhecimento. E informação e conhecimento a gente tem da rodo, mas o autoconhecimento, ou seja, o que eu já sei, como é que eu uso o que eu já sei, e a prática bem, o que eu consigo fazer com o que eu sei, né? Com o conhecimento que eu tenho. Acho que é um pouco isso, sabe? Perfeito. E vejam bem, isso é de extrema importância a gente ter em mente. Não se trata de conhecimento puramente intelectual, cognitivo, mas principalmente, e por isso eu fiz aquela observação sobre os vários tipos de inteligência. A inteligência emocional é fundamental para a gente acessar essas informações, porque o que é o amor? É um sentimento. Ele está vinculado ao emocional, mas não apenas ao emocional. E aí entra a inteligência espiritual. Porque o amor está numa frequência acima das emoções. Percebem? Então, não há necessidade de um grande desenvolvimento intelectual. Pelo contrário, as pessoas muito intelectualizadas têm dificuldade de acessar essas inteligências não cognitivas. Por isso, Jesus se dirigia aos simples e aos ignorantes, porque eles tinham o coração mais permeável. Os conceitos do Evangelho de Jesus não podem ser absorvidos e interiorizados e praticados apenas intelectualmente. Não vai funcionar. Isso acaba gerando o que nós vemos acontecer com quase todas as religiões hoje. Pessoas que são verdadeiros papagaios ou que reproduzem trechos inteiros dos evangelhos ou da Bíblia de memória, mas não conseguem entender no coração o efeito da prática disso. O perdão aciona uma infinidade de processos nos nossos mecanismos biofísicos e mentais que não podem ser apenas identificados através de mapeamento eletrônico, mas que se reflete, como a Melissa colocou, numa mudança de comportamento e de interação entre seres vivos. A gente vê, ela lida com crianças autistas, é o trabalho dela, é a vida dela. E ela entende tecnicamente e emocionalmente esse processo, porque ela convive, interage com essas crianças e pais de crianças autistas. E a gente percebe, eu à distância, sempre acompanhei isso, o quanto muitas dessas crianças têm uma inteligência emocional totalmente abalada. Em contrapartida, tem uma grande inteligência intelectual, cognitiva. Habilidades com matemática, com leitura, com idiomas, uma série de coisas.
A Melissa está publicando aqui uma matéria no Instagram da doutora Tiele Machado. Depois vocês vão ver lá no grupo. Estou respondendo para ela aqui. Então, todos esses processos fazem parte da nossa necessidade de aprender, mas não apenas no sentido cognitivo. Nós não precisamos desenvolver tanto nessa altura das nossas vidas e nesse momento da existência coletiva da humanidade, o intelecto. Os cientistas já estão fazendo isso. Você é uma pessoa que está relacionada a uma área extremamente técnica, assim como o Pedro. Mas a Lourdes, ela trabalha com educação. Ela interage noutro plano de frequências vibratórias, assim como a Melissa. Cada um de nós tem campos de atuação distintos. Agora, nós temos que aprender a responder pelo menos uma pergunta fundamental. O que eu sou? Não o que eu faço. Não a minha profissão, os meus conhecimentos intelectuais. Não, a minha essência. O que eu sou? Qual é o meu desígnio de vida? Eu vim aqui para fazer o quê? Qual é a lição importante na minha vida e qual a contribuição? Sim, a contribuição, porque cada um de nós, como seres únicos, singulares que somos, viemos aqui para fazer algo que só nós podemos fazer, nenhum outro dos 8 bilhões de seres atualmente encarnados pode fazer aquilo que é a nossa missão de vida, o nosso desígnio, a nossa contribuição. E através do autoconhecimento, a gente vai desenvolvendo isso. Por isso nós vamos trabalhar aqui com muitas ferramentas. Falamos aqui as ferramentas de meditação e prece, o conhecimento dos limites da mediunidade, das suas várias formas de apresentação, como nós podemos trabalhar melhor para compreendermos as nossas emoções, a nossa estrutura emocional, identificarmos a origem de padrões de comportamento e de repetitibilidade nas nossas vidas que possivelmente foram adquiridas na infância, e em especial na primeira infância. Não que nós vamos fazer disso aqui uma sessão de terapia coletiva, nem de constelação familiar, mas nós vamos falar sobre tudo isso, porque é o que nos impacta diretamente, é aquilo que pode nos ajudar a expressarmos a nossa singularidade. Meninas, meninos, sobrou um menino aí que não falou nada ainda, o Miguel tá quietinho. Marília, como sempre, não abre a boca, sempre camuflada. Sandrinha também não falou nada. Luz, Zezé, Mércia. Vamos, povo. Hora de vocês falar aí. Fala, Miguel. Bom, vamos lá. Eu tô aqui ouvindo o pessoal falar da Melissa, né, falando também. E às vezes eu fico até meio assim, eu não sei como expressar a pergunta. Mas vamos lá. O espírito, ele, de alguma forma, ele pode, de alguma forma, né, eu acho que ele se manifesta, ou a algum momento da nossa vida, para assim, Miguel, está na hora de você estudar o espiritismo, conhecer mais profundamente, está na hora de você trabalhar lá no centro espírita, no centro espírita tem bastante coisa para fazer, você ajudar o próximo. Pode acontecer esse despertar na altura da vida da gente, da pessoa? Essa pergunta é respondida no Livro dos Espíritos de uma maneira muito objetiva. Não sei se eu fui claro aí, tá? Foi, perfeito. Eu acho que todos entendemos o que você quis dizer aí.
Há uma pergunta dirigida por Kardec ou por algum membro do seu grupo e que é respondida, se não me falha a memória, pelo Espírito São Luís. Os espíritos podem influenciar as ações humanas, os pensamentos humanos? E a resposta é muito mais do que imaginais. Possivelmente a maioria das vossas ações e intuições e pensamentos são influenciados pelos espíritos, por outros espíritos que nos circundam. Porém, o espírito que comanda esse corpo aqui, que nessa existência eu me chamo de José Antônio, ou fui chamado de José Antônio, o espírito que está conectado ao plano material através desse corpo, interage ininterruptamente com ele. Porém, a limitação da faixa vibratória que estabelece essa conexão, ela é profundamente influenciada pelo contexto material, pelo momento da vida que estamos passando, pelas nossas dificuldades no campo emocional, no campo afetivo, no campo de estudo, trabalho. Quando estamos, por exemplo, passando por um momento de dificuldades de ordem física, adoecidos, a nossa conexão fica conturbada. Quando estamos com problemas de ordem material, nós desconectamos muito do espiritual. E aí as coisas transcorrem de forma mais difícil. E, eventualmente, quando permitimos que isso aconteça, através da prece, através da conexão, através da disponibilidade de nos disponibilizarmos, como a Mônica disse, para praticar o bem. O bem, o que é o bem? Ora, sermos úteis, servirmos a alguém ou a alguma coisa de maneira desinteressada. Pode ser você recolher plástico na praia quando você está lá com a tua família, você está caminhando pela praia, você vê um monte de lixo ali, você recolhe um monte de saquinho, você está servindo, você está sendo útil. Você vê um animalzinho na rua passando fome ou sede, você vai lá, o alimenta, dá água para ele, socorre no caso de necessidade. Você dá um sorriso para uma pessoa que está visivelmente perturbada ou agastada, um cara que está no farol vendendo balinha ali. Você não precisa comprar a bala dele, nem dar dinheiro para ele. Mas o fato de você olhar para ele e desejar um bom dia, de coração, você muda o dia dele. Todas essas pequenas atitudes, e as grandes também, são extremamente benéficas para que nós passemos a receber mais intuições do nosso espírito e que, eventualmente, nos encaminham para as intuições. Pô, por que você não vai lá na casa espírita? Ou lá no templo evangélico? Por que você não vai lá assistir uma missa? Por que você não vai ler um bom livro? Essas intuições chegam quando nós nos permitimos. A prece e a meditação são as principais, as mais úteis e as mais acessíveis das ferramentas que nos são disponibilizadas, que todos podemos utilizar gratuitamente para nos conectarmos em faixas vibratórias mais elevadas com o nosso espírito e com a espiritualidade que nos circunda. Mas principalmente com essa inteligência espiritual que está dentro de nós e não fora de nós. Essa centelha divina, que nós usamos essa expressão no Espiritismo, é exatamente isso. Vós sois deuses, dizia Jesus. Tudo aquilo que eu faço, vós também o fareis, e ainda mais. Mas nós temos que desenvolver a habilidade
de acessarmos essa energia, essa inteligência espiritual que está dentro de nós, ela é inata, ela não precisa ser desenvolvida e não pode ser amplificada, ela só tem que ser acessada, nós temos que deixá-la fluir. Por isso Jesus recomenda, e o apóstolo Paulo, e Agostinho de Hipona, todos os grandes filósofos, procura orar em silêncio, dentro de você, no teu secreto. Se tranca no teu quarto, não é um local geográfico ou físico, mas quando nós acessamos através da meditação de várias formas, não existe um único método, todos eles são úteis, todos nos conduzem ao mesmo ponto, mas exige disciplina e vontade, exercermos a vontade concreta de acessarmos isso. Respondido, Miguel? Fechou? Clareou mais ainda, mesmo. Quem mais? Eu queria Mércia, falar, estava José. sentindo falta da tua voz. Oi? Posso? Estava sentindo falta da tua participação, claro, pode falar. Eu estou aqui pensando na questão da mediunidade, que ela se expressa de maneira diferente nas pessoas. E a mediunidade, ela expande os sentidos, ela vai além desses 5 sentidos que nós temos. Então, a mediunidade, ela se expressa de forma... As pessoas também lidam de forma diferente com essas situações, a meu ver, por conta da diferença das mediunidades. Aqueles que têm uma mediunidade mais exacerbada têm os sentidos mais sensíveis e mais propensos a serem expandidos. Por outro lado, quem não tem essa, dizer, essa exacerbação mediúnica, pode, por outro lado, fazer esse exercício através, como você falou, da meditação, através de outros caminhos. Mas é possível, né? É possível ter essa expansão dos sentidos, mas eu acho que aquele que tem a mediunidade apurada, ele já tem essa possibilidade maior, né? A singularidade de cada um de nós é que determina isso. O Miguel trabalha com a área de construção civil, não é isso, Miguel? Isso mesmo, construção civil. O Pedro trabalha com TI. Cada um tem um conhecimento próprio, se desenvolveu nessas habilidades. Se o Miguel for criar uma rede de TI para uma empresa, vai dar ruim, não vai não, Miguel? Com certeza. Agora, o Pedro provavelmente vai ter dificuldade se ele for construir uma casa sozinho, sem a ajuda de um profissional como o Miguel. A Zezé dificilmente vai conseguir lidar com trocentas crianças numa escola, como faz a Lourdes. No campo da mediunidade, isso também ocorre. Existem diversos tipos de mediunidade. E todo médium tem o seu animismo próprio. Tem as suas características pessoais e únicas. E muitas vezes o animismo é 80% e a mediunidade só 20% ou 10%. Por isso o médium tem que estar preparado, ele tem que estudar, ele tem que se preparar no seu dia a dia para se manter numa frequência vibratória mais elevada, para se tornar, como falou a Mônica, uma ferramenta útil. No livro Encontro com o Pai João, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, que nós estudamos o ano passado, nós vemos um tipo de mediunidade que eu, pelo menos, desconhecia, mediunidade saneadora ou de limpeza, que era o caso daquele médium Demétrios.
que ele tinha essa habilidade de, mesmo à distância, absorver a carga de energias deletérias que estavam no perispírito de uma pessoa através de um toque, trazer aquilo tudo para si e depois descarregar na natureza, aliviando aquela carga tóxica da Sabrina. Vocês se lembram dessa história? Do ano passado? Sim, Né? a gente se lembra, mas assim, um médium, por exemplo, vidente, ele já tem essa possibilidade, É outra ele já forma tem de... esse sentido muito Isso. além. Então, Provavelmente tem ele essa, já se preparou antes de encarnar para tem essa diferença. desenvolver o seu chakra frontal e a sua glândula pituitária para terem maior facilidade de, num dado momento da vida, quando surge a oportunidade, quando ele se dedica a isso, de desenvolver. Outros já vêm com isso tão exacerbado que tem a vidência desde a infância. Mas tem que Era o caso educar do Chico. também. Tem que Oi? educar, né? Não tem jeito, Exato. porque também a mediunidade que não É está educada apavorante. causa muito É- sofrimento, muitos problemas, né? Quantas pessoas não vão parar em consultórios de psiquiatras porque são videntes e entram em pânico, se apavoram por estarem vendo coisas que não existem. A gente vê isso inclusive nos filmes, né? Tem vários casos de pessoas que são, e isso na história é muita informação, pessoas que são taxadas como loucas por verem coisas que os outros não veem, ou por terem percepções, qualquer tipo de paranormalidade. Hoje já nem tanto, tá? Mas ainda hoje há muitas distorções na compreensão, depende do ambiente onde a pessoa está situada. E às vezes isso é uma prova, às vezes porque- uma missão. A maioria sempre está restrita aos 5 sentidos do plano material. E o que extrapola esses 5 sentidos, é lógico, vai causar problemas, vai causar falta de entendimento, não aceitação. Então, há uma série de questões, né? Imagine uma pessoa, por exemplo, que um espírito, ele no plano espiritual, antes de encarnar, faz uma preparação, tem um projeto de encarnação no qual ele vai exercer a mediunidade através da vidência, da clarividência. Então ele é treinado, ele passa por um processo de treinamento, a gente vê isso na série André Luiz, em inúmeros casos. Aí ele encarna. Só que ele chega aqui, ele tem um livre-arbítrio dele. Então vamos dizer que na adolescência, ele por fraqueza, por tibieza, por escolhas, começa a usar drogas ou álcool. Se interage com grupos de pessoas, forma uma teia de relacionamentos de baixíssimo teor vibratório. Ora, ele não vai conseguir usar aquela habilidade da forma como ele havia projetado, porque ele escolheu outro caminho. Mas ele vai ter gravíssimos problemas, porque o fato de ele estar intoxicando o seu cérebro e o seu organismo com substâncias químicas que deturpam e degradam esse ambiente, a vidência vai focá-lo em formas que não tinha nada a ver com o propósito original, mas que vão trazer, eventualmente, danos terríveis a ele. E pode ser que uma prova difícil como essa, a pessoa consiga superá-la, deixa o vício e, a partir daí, ou tem um comprometimento desse projeto e tem anulada a sua mediunidade, tem um capítulo sobre isso no Consciência, ou, ao contrário, ela se amplifica. Cada caso é único, não há como generalizarmos essas informações. Por isso a gente tem que ter uma ideia do todo e de vários casos, de várias possibilidades,
Porque a partir daí, primeiro, a gente nunca vai ter o impulso de generalizar. Ah, fulano está passando por isso porque ele fez isso, isso e aquilo. Porque a gente leu num romance espírita que uma pessoa, um espírito fez aquilo e teve aquela consequência. Não! Nunca um caso explica outro. Mas o conhecimento das possibilidades nos permite, primeiro, olharmos e entendermos melhor a nós mesmos, as nossas capacidades, habilidades e potenciais a serem desenvolvidos, e não julgarmos os outros. Eu nunca tive nenhuma manifestação mediúnica exteriorizada. Vidência, audiência, psicofonia, psicografia, nada evidente. Mas eu faço palestras, eu participo de aulas, como estou fazendo agora, eu escrevo textos, eu escrevi um livro, e fatalmente em cada uma dessas atividades eu estou sendo, sim, intuído e utilizado para canalizar determinadas informações. Eu, quando vou fazer uma palestra, vocês que me acompanham há muitos anos sabem disso, eu nunca, desde que eu me formei com o Fred lá, 20 e poucos anos atrás, no curso de palestrantes, eu nunca preparei um script de uma palestra antes. Geralmente eu estou a caminho da casa e eu não sei sobre o que eu vou falar, ou eu vou pensando no caminho. Ou então, quando tem um tema específico, eu sei qual é o tema que me foi atribuído. Agora, o que eu vou falar sobre aquilo vai surgindo na hora. Ah, porque eu sou totalmente incorporado por um espírito? Não! Não tem nenhuma incorporação. Mas eu treinei, eu estudei, eu li muita coisa que, quando eu começo a falar, eu vou recebendo as informações inconscientemente e as palavras vão surgindo. E às vezes eu começo falando sobre uma coisa e termino falando sobre outra completamente distinta daquela que eu tinha ideia no momento. Eu estou iniciando uma palestra para falar sobre caridade, por exemplo, e vou terminar falando sobre perdão, porque está vinculado. O perdão e a caridade são expressões humanas, e eventualmente algumas das pessoas que estão ali estão emanando energeticamente as suas dúvidas, os seus questionamentos, e isso é filtrado, manipulado e vem no impulso, e aquela pessoa se sente como se eu estivesse falando só para ela. Quantas vezes não vieram me abordar depois? Nossa, você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Desculpa aí, você não tem que me agradecer nada, não. Eu só fui o veículo. Agradece aquele a quem você entregou as suas dúvidas, que encaminhou para que elas fossem resolvidas. Agora escuta o que brota aí dentro de você, como eu procuro fazer com o que brota dentro de mim. E é isso que nós temos que aprender a fazer juntos aqui. Gente, temos só mais 5 minutinhos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque eu tenho uma pessoa que já está me esperando no portão lá para me entregar uma chave. Eu falei para ele que terminava às 9h30. Não? Marília está de mal, não vai falar comigo. A Lu também não, a Zezé também não. E a Lourdes também não. Então tá, ó. Tô de mal de vocês também. Próxima aula eu vou pegar no pé de vocês. Brincadeira. Queridos, queridas, obrigado por estarmos aqui juntos. Semana que vem, então, a gente começa já com a leitura e o estudo dos 2 livros, tá? Vamos começar com aquele modelo anterior, 45 minutos com um, 45 minutos com outro, e aí ao longo das primeiras semanas a gente já define. Fala, Mônica.
Só para entender a dinâmica, como é que vocês fazem? Você lê junto um capítulo e começa a discutir o assunto? Isso. Ou não? A gente começa, habitualmente, a gente pega um livro, A Luz o Libertará, lê, é um capítulo relativamente curto, tá? E depois conversa sobre ele mais ou menos 45 minutos. Às vezes começa a Melissa, às vezes começo eu. Terminado mais ou menos esse meio tempo, esgotou o assunto, a gente lê um capítulo do segundo livro e discute sobre ele. E vamos batendo papo, batendo bola. Quando algum assunto, por exemplo, exige mais profundidade, mais reflexão, a gente estende o período todo da aula só sobre aquele tema daquele livro, não entra no segundo. A gente vai fazendo essa dinâmica fluir normalmente para que a gente tenha um melhor aproveitamento possível, porque nós não temos que cumprir grade didática aqui, tá? Nosso processo é bem mais informal. Alguém quer fazer o encerramento para a gente? Voluntariamente? Então tá bom, vai gente, vamos mais uma vez agradecer a todos aqueles que estiveram aqui conosco hoje, que continuam conosco, pedir a eles que abençoem essa noite, o nosso sono, nos ajudem a, após o descanso do corpo físico, podermos dar continuidade a essas reflexões, utilizá-las da melhor forma que pudermos, para sermos úteis e podermos servir da melhor maneira que pudermos nesse processo em que estamos vivendo. E sempre encerramos agradecendo a nossa mãezinha querida, aquela que representa todas as mães e a maior expressão do amor no planeta Terra, que é a nossa querida Mãe Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração, fiquem em paz, ótima semana para todos e obrigado. Quem quiser fazer comentários depois no grupo, sempre é bem-vindo, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, não fica bravo comigo, por favor. Nunca, querida. Nem com você, nem com ninguém. Tá bom, beijo. Outro.